Primeiro, eu queria agradecer aí ao INSPER, ao Instituto Unibanco, pelo convite. Eu sou um grande entusiasta da ideia desse seminário. Acho super importante que esse esforço, né, de consolidação sobre instrumentos, né, que procuram de alguma forma avaliar práticas gestoras ou qualidade da gestão, que isso seja feito, né? Acho que a gente teve uma ideia ontem de quão disperso, né, a produção de conhecimento nesse campo, né? Acho que depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu não me surpreendo que existam tantos instrumentos assim, porque eu consigo imaginar um pouco em linha com a fala que a Mirella fez ontem, que existem múltiplos propósitos, e mesmo para múltiplos propósitos, em contextos diferentes, na minha cabeça faz sentido que a gente tenha instrumentos diferentes, né? Mas o esforço de sistematização e consolidação disso, ele é muito importante, né? Então, acho que a gente vai ter a oportunidade para falar mais disso ao longo do dia de hoje. Hoje eu estou, agora, nesse momento, eu estou com uma missão específica, né, de falar desse instrumento que eu venho desenvolvendo. Na verdade, é uma agenda de pesquisa sobre medir práticas de gestão no Brasil, né? Então, a pessoa responsável por essa agenda aqui, né, por ter me provocado, está aqui, que é a Mirella. Lá em 2015, ela veio com esse desafio, né? Então, o Instituto Unibanco, por conta do programa Jovem de Futuro, estava obcecado, né, em entender os vários mecanismos lá da sua teoria de mudança. E, obviamente, por ser um programa com foco na gestão, algo que sempre foi de interesse do Instituto, é entender o impacto do programa em aspectos da gestão, seja qual, eu estou chamando de aspectos porque tem vários ângulos que você pode olhar para isso. Tem o ângulo das competências, tem o ângulo para uma coisa que é qualidade, e tem o outro ângulo, que é do que eu vou falar aqui, que são as práticas, né? Então, eles queriam entender, né, diante dessa teoria da mudança bem sofisticada que eles têm, qual que era o impacto do programa naquilo, né, nesses aspectos da gestão, né? A minha fala hoje, então eu estou nessa agenda já há um bom tempo, e tem muito conteúdo, tá? É uma agenda que começa lá em 2015 com um instrumento com uma determinada característica que a gente foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, até nas minhas conversas aqui com a Laura e com o PB, eles pediram para que eu focasse no instrumento que a gente tem hoje, naquilo que a gente tem hoje. Agora, é claro que quando eu for falar um pouco de por que a gente tem o que a gente tem hoje, eu vou ter que contar um pouquinho o que a gente aprendeu ao longo do caminho para atingir esses nossos objetivos, como que a gente teve que adaptar as versões anteriores do instrumento para aquilo que a gente tem hoje. Eu acho que até contar um pouco dessa história ajuda a explicar um pouco onde que a gente chegou e por que a gente está aqui, tá? Então, eu vou falar no roteiro aqui um pouco dessa agenda de investigação, né? Depois eu vou entrar no instrumento, falar da taxonomia e da metodologia do instrumento, um pouco de como a gente organiza os resultados. Acho que tem uma coisa importante aqui, de como você compila essas informações todas para transformar aquilo que você coleta em conhecimento relevante, né? E depois, se a gente tiver tempo, provavelmente agora, uma vez que eu tenho 45 minutos, a gente não vai ter tempo, eu queria falar de um esforço importante, que é o esforço de comunicação desses resultados para as redes, né? E aí, a Fernanda, que está aqui, cadê a Fernanda? Participou ativamente assim, no desenho, né, de uma devolutiva que faça sentido, que você consiga comunicar os resultados. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar isso hoje, tá? E depois eu queria falar um pouquinho para onde que essa agenda está indo, tá? Laura, eu tô com... não, tem que usar aqui, passar por aqui. Então, sobre a agenda, né, acho que o PB fez um excelente trabalho ontem em motivar, né, por que essa agenda é importante, né? Então, economizou aqui um pouco do meu tempo nesse slide, né? Então,
além dessas evidências indiretas, né, ou seja, de que você mostrar que, porque eu chamo de evidência indireta, a gente não vai lá e mede a prática gestora e associa a prática gestora com resultado, né? A gente percebe, ou seja, a agenda indireta é mostrar que tem alguma coisa que associada à gestão, conectando com o resultado da escola, né? Então, valor adicionado é uma forma de ver isso, né? Então, tem alguma coisa, algum atributo dos diretores que explica uma parte importante, né, do aprendizado dos alunos, né? E aí tem várias formas de olhar para esse problema. Uma das formas é através de valor adicionado. Uma outra forma, né, eu até achei que o PB iria falar disso ontem, é você mostrar, por exemplo, no caso do Brasil, que escolas que atendem um grupo de alunos muito parecido, né, com características socioeconômicas muito parecidas, e que recebem, né, a rede em que elas estão, recebem um recurso por aluno, ou investem um recurso por aluno muito parecido, tem resultados muito diferentes, né? Isso vale tanto para escolas em redes diferentes, né, como escolas dentro de uma mesma rede, né? Você tem uma variação muito grande no resultado. Então, esse é um outro indicador, ou seja, naquelas coisas que a gente observa todas, as escolas são muito parecidas, né, mas os resultados variam muito, né? Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, isso é um fato documentado no mundo todo, o que sugere que tem pessoas que estão fazendo gestão desses recursos de formas diferentes e estão alcançando resultados, umas alcançam resultados melhores que as outras, né? E aí é super importante, né, a gente entender o que, né, como a gente disse ontem, a tal da caixa preta, né, o que está por trás dessas ações, desses processos, né? Que processos são esses, que práticas são essas que promovem melhores resultados, né? Então, se a gente realmente quer pensar naquilo que os gestores falam tanto, né, que é compartilhamento das melhores práticas, a gente tem que entender, a gente tem que produzir evidências robustas, né, sobre o que são essas melhores práticas, se a gente quer disseminá-las, né? E, obviamente, se a gente quer pensar em programas, né, efetivos de formação de gestores, programas de desenvolvimento profissional de gestores, plano de carreira, é muito importante a gente entender quais são as boas práticas, né? E é bastante razoável imaginar que essas práticas dependem muito do contexto institucional em que esses gestores estão inseridos, né? O Brasil, por exemplo, fez uma série de escolhas, né, sobre como a gente oferta a educação pública, né? Tem um sistema de governança bastante particular, né, e que é bastante homogêneo no Brasil na forma como a gente oferece a educação. E, obviamente, se a gente quer pensar nos melhores gestores, para o caso brasileiro, a gente tem que levar em consideração o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer dentro da estrutura que ele está inserido, né? Ou seja, a governança determina para quem que ele responde, determina quais responsabilidades o gestor tem, e tudo isso é muito importante para a gente entender quais são as melhores práticas dentro desse contexto institucional, né? Então, enfim, acho que todos nós aqui estamos convencidos de que é muito importante a gente ter uma medida objetiva, né, das práticas gestoras e tentar identificar quais delas estão associadas com melhores resultados, né? E aí, se conectando um pouco até com algo que a Paula trouxe, né, os economistas, em particular, falam muito do padrão ouro, né, para responder a perguntas de inferência causal, e aqui, de certa forma, a gente está atrás, né, de perguntas de inferência causal. A gente gostaria de saber o impacto, né, que essas práticas têm em resultados da escola e resultados do aluno. Aqui a gente está num típico contexto que a gente não vai conseguir responder tudo, a gente não vai conseguir desenhar os milhões de experimentos que a gente precisa para conseguir ter a melhor evidência, né, de inferência causal disponível para responder essas questões, né? Imagina se eu tiver que fazer experimentos para cada prática, e essas práticas elas podem ser desde macro práticas até micro práticas. E eu não vou, ou seja, é meio que impossível fazer um experimento para cada uma delas, né? Então, o que a gente pode fazer, na verdade, é tentar identificar, né, a partir de discussões teóricas e conceituais, quais são aquelas práticas que a gente acredita que são mais efetivas, que fazem sentido, e aí a conversa com as pessoas que
estão na ponta é muito importante, porque tem um conhecimento prático sobre isso, né, e a percepção delas é muito importante, para a gente saber aquilo que a gente tem que observar, mensurar e associar com o resultado. E, tipicamente, vai ser um esforço de associação, né? Só que, é claro, na medida que você começa a fazer uma série de associações, levando em consideração o contexto, tal, você vai ficando mais confiante, né, se aquelas associações vão se mostrando como associações que sobrevivem a vários testes, né, de correlação de práticas específicas com resultado, de uma prática específica com resultado, você vai ficando mais confiante que aquilo parece ser algo importante, né? E, do outro lado, né, faz muito sentido que isso seja complementado com pesquisas qualitativas, né? Ou seja, que essas pessoas que estão implementando essas práticas, elas meio que justifiquem por que elas estão fazendo aquilo, né? E elas terem um bom embasamento analítico, né, para explicar por que elas estão fazendo aquilo, é algo que ajuda também a dar confiança de por que essas práticas são importantes, tá? Então, quais são as perguntas, né, de interesse dessa agenda, né? Então, a primeira é quais são as práticas gestoras realizadas em um determinado conjunto de escolas, né? Então, aqui a gente gostaria de olhar para um conjunto de escolas e falar, olha, quais são as práticas gestoras que dominam, né, as rotinas da gestão escolar nesse conjunto de escolas, né? A segunda questão que a gente quer responder, e aí talvez vai ficar um pouco mais claro por que ela é importante, na hora que você mede um monte de coisa, e aqui a gente vai medir 157 coisas numa dimensão e 24 em outras, né? Então é um monte de coisa. Então eu estava olhando lá a pesquisa do Samuel, o Samuel não pôs isso aqui, não levou isso em consideração, então eu já estou aqui adicionando lá 10% a mais nos itens que o Samuel mapeou, né? Então, na hora que a gente ou seja, na hora que a gente mede tantas coisas, eu vou ter um número médio, né, de práticas que são feitas pelas escolas. E eu quero saber, ou seja, saber que de 157 as escolas fazem 60, ou de 10 práticas numa dimensão as escolas fazem 3, isso é pouco informativo, né? Porque, primeiro, vocês vão perceber aqui que a gente tem uma postura bastante agnóstica sobre a relevância dessas práticas. Eu estou muito mais tentando identificar que práticas são essas, né, do que, a priori, ter uma opinião sobre elas, né? Então, dizer que são 3 práticas não é muito informativo. O que a gente vai tentar fazer aqui é, a partir de um número de práticas médio observado, qual que é a jornada pedagógica, ou qual que é a jornada pedagógica, não, a jornada da gestão, porque aqui a gente não olha só para o campo pedagógico, mas qual que é a jornada da gestão que está por trás desse número. Então, quais são essas 3 práticas que estão sendo feitas na escola, tá? Depois, outro ponto importante, né, e hoje eu vou falar menos sobre isso, na verdade não vou falar nada, isso aqui está como próximos passos, qual é a associação das diferentes jornadas, né, da gestão escolar com resultados da escola, né? Até acho que o PB me perguntou ontem como isso se correlaciona, tal. Eu fui olhar os resultados que a gente fez preliminares. Quando a gente olha para o nosso indicador sintético, que olha para o conjunto das práticas, tem uma correlação relativamente relevante, né? A gente sai, ou seja, essa variação associa até uma variação de 0,5 no IDEB, que é uma associação relevante, pensando que o IDEB é uma medida bastante suja, né? Porque o IDEB captura uma série de outras coisas, né, que não são associadas à gestão escolar, né? Então, é bastante relevante essa associação, mas a gente tem toda uma agenda de pesquisa, inclusive o Murilo, que está aqui, que é aluno meu lá no programa de mestrado da FEA, está trabalhando nessa agenda, né, para a gente entender melhor como é que se dá essa associação. E, por fim, a gente também quer entender qual que é o impacto, né, de programas de gestão nessas práticas, né? Porque uma das coisas que, inclusive, o PB trouxe ontem é o quão maleável são essas práticas, né? Porque, no final das contas, se a gente quer investir, né, em tirar aquele diretor lá do 10º, lá de baixo, né, e levar ele para a mediana, a gente só vai conseguir fazer naquilo que é maleável, né? Porque, então, o PB disse que ele estava seguindo aqui uma cartilha diferente da
do Hanushek, né, que ao invés de contratar, ele quer formar as pessoas para chegarem lá. Se a gente quer formar, a gente tem que saber o que é maleável, né? Então, entender o impacto de programas nessas práticas é uma agenda muito importante também. Tá? E aí a gente está trabalhando não só com o Instituto Unibanco nisso, mas também com a Fundação Itaú Social para entender. Tá? Então, hoje eu vou falar dessas duas, como a gente responde essas duas perguntas, tá? E quando eu for falar dos próximos passos, falar um pouquinho como que a gente pretende responder as outras perguntas 3 e 4. Tá? Bom, como que é esse instrumento, né? Então, a gente começou, na verdade, provocado lá pela pergunta da Mirella, né, de entender, olha, como é que... lá atrás, acho que a pergunta era até mais ingênua, pelo menos do meu lado, que era como é que o programa Jovem de Futuro afeta a qualidade dos gestores. Né? Aí eu fiquei com essa coisa da qualidade dos gestores. Né? E aí essa é uma coisa super difícil de você medir. Né? Porque o que é qualidade do gestor? São as competências que ele tem, a execução dessas competências a serviço, porque uma coisa é você ter as competências, outra coisa é você colocar essas competências à disposição dos problemas. Então, não é uma coisa simples, né? Você imaginar na qualidade, pensar, né, nesse construto, né, da qualidade. Então, a gente começou a perceber que aquilo que era mais factível, observável, em alguma medida, né, e talvez bastante relevante, né, é medir práticas, né, ou seja, olhar para aquilo que esse gestor faz na escola, né, sabendo que práticas não são resultado, a prática que acontece numa escola, ela não é resultado só da vontade do diretor. Uma série de práticas, elas dependem de recursos disponíveis, recursos humanos, recursos físicos, né, então, ou seja, ela é resultado também, ela tem meio que uma interação com um determinado contexto que o diretor está. Mas é a coisa mais observável, né, que a gente conseguiu imaginar. Né? A gente pode falar um pouquinho de estratégias para medir competências. Uma delas é o que o PB disse que o pessoal lá em Washington está fazendo, né, que é muito interessante. Você coloca cases, né, para os diretores, para os gestores, e aí você tenta entender como é que eles reagem a esses cases. E aí você consegue, inclusive, avaliar, de alguma forma, a capacidade analítica, como é que eles mobilizam diferentes competências para lidar com os problemas. Né? Tem um problema associado a isso, que é como você escala uma coisa desse tipo. Né? Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena investigar, ter instrumentos desse tipo, para entender com mais profundidade, né? Revelar, né? Um instrumento que consiga revelar com mais robustez as competências dos gestores. Né? Então, o que a gente encontrou, né, nessa primeira revisão da literatura que a gente fez na época? Né? Eu coloquei aqui uma ampla revisão, mas depois de ver o PB ontem, eu colocaria esse ampla com letras minúsculas, ou então eu tiraria esse ampla. Daí a gente fez uma revisão, talvez não tão cuidadosa como aqui o PB apresentou ontem, mas foi uma revisão relativamente extensa, né, da literatura. E o que a gente encontrou? Né? Instrumentos de autorrelato, muito instrumentos de autorrelato, o PB mostrou aqui alguns deles, né, que a gente encontrou naquela época, e a gente tinha um problema com aquilo. Né? Eu olhava para os instrumentos de autorrelato e me parecia que era meio claro como que o gestor poderia, a partir daqueles instrumentos de autorrelato, emular alguém que ele não é um personagem. Né? Ou seja, aí, obviamente, que tem várias estratégias, tem instrumentos mais robustos que tentam lidar com isso, né? Mas, ou seja, se o diretor tem uma ideia do que ele deveria ser, fica mais fácil para ele, ou seja, emular isso no instrumento de autorrelato. Né? Depois, muitos instrumentos de inspeção escolar. Né? E normalmente, o que são esses instrumentos de inspeção escolar? Eu tive várias dessas conversas, inclusive com a Mirella lá atrás. Né? São instrumentos que, normalmente, eles estão a serviço da implementação de uma determinada política. Né? Então, existem instrumentos que o objetivo dele é um objetivo menos científico e mais político, para a implementação da política. E eles são super relevantes, né? Porque, ou seja, o político que tem o mandato, tem a legitimidade, né? O secretário que está ali,
ele tem uma visão, né, sobre o tipo de gestão que ele quer implementar, né? Isso pode ser mais estruturado, menos estruturado, mas mesmo que ele tenha uma visão super estruturada, né, do modelo de gestão que ele quer implementar, ele vai precisar ter instrumentos de monitoramento, né, para identificar, para garantir que aquilo está acontecendo, né? Ou seja, será que as pessoas estão fazendo o que elas deveriam fazer? Se elas estão, e isso para avaliar a estratégia formativa dele, né, para avaliar se de fato as pessoas estão cumprindo com seus objetivos e tudo mais. O que acontece é que, normalmente, esses instrumentos eles estão a serviço de uma teoria específica que parte, né, acredita que determinados princípios, né, determinados protocolos da gestão funcionam, né? E a gente queria fugir um pouco disso, a gente queria algo mais agnóstico, né? Ou seja, sem partir então, um pouco naquela história de instrumentos mais científicos que a gente discutiu ontem, né, que a gente não partisse a priori, né, de um modelo de gestão que a gente acredita. A gente queria ter uma coisa um pouco mais positiva. Olha, vamos olhar, documentar para as práticas que acontecem, para depois sim entender como que essas práticas se relacionam com resultados da escola. E não só resultados de aprendizagem, mas resultados de processo da escola, né? Então, por exemplo, turnover de professor, falta de alunos, né, e coisas que são mensuráveis, né? Depois, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de instrumento que a gente encontrou também, que são esses instrumentos que olham para conhecimentos de normas administrativas, né, que, de novo, não era aquilo que a gente estava atrás, né? Foram feitas várias rodadas de adaptação. A gente começou muito inspirado pelo instrumento que o Banco Mundial usa, né, que é esse instrumento desenvolvido pelo Nick Bloom, e inclusive com a participação de duas brasileiras, né, a Daniela Escuri e a Renata Lemos, que fizeram uma adaptação desse instrumento para o Brasil, né? Qual que, assim, na verdade, essa agenda de pesquisa do Nick Bloom é uma agenda maior, né, sobre gestão, né? Inclusive, o instrumento que ele desenhou é um instrumento que procura permitir você comparar gestão em diferentes setores da economia, né? Então, tem estudos super interessantes, o que é uma agenda super relevante, né? Ele quer entender, por exemplo, como gestão na educação se compara com gestão na saúde ou com gestão na polícia, né? E assim por diante. Então, ele tem no fundo, ele quer capturar variações entre essas áreas, né? O que aconteceu é que essa agenda ela ganhou escala, né, ganhou escopo, tal, força, e determinados nichos, né, começaram a ganhar versões próprias dos seus instrumentos, né? Então, a educação foi um desses nichos que ganhou um instrumento próprio, né? E aí, o principal interesse, né, desse instrumento derivado do instrumento original para a educação era olhar para a variação internacional, né? O que também é super interessante, né? Você quer entender um pouco como um indicador de gestão está na Noruega, como é que está no Brasil, e entender como é que isso se associa de alguma forma com a diferença de resultados, né? No entanto, né, quando você quer entender a variação dentro de um contexto institucional específico, que é muito mais homogêneo, né, do que essa variação internacional, o instrumento deles não capturava essa granularidade, né? Então, tinha uma série de coisas que o instrumento procurava, que o instrumento procura olhar, né, que não é possível. Simplesmente o gestor escolar no Brasil não tem autonomia para isso, né? Então, por exemplo, eles têm uma área lá que olham para a contratação de professores, né, como é que o diretor atua na remuneração de professores. Os nossos gestores não têm autonomia para fazer isso, né? Então, isso captura uma variação internacional importante, porque esse grau de autonomia entre países, ele permite essas variações, mas dentro do Brasil, se eu quiser comparar o Espírito Santo com Minas Gerais, eu não vou ter nenhuma variação nesses domínios da gestão, porque simplesmente os gestores não podem fazer isso, né? Então, ou seja, a gente precisou fazer uma série de adaptações nesse instrumento, né, para que ele, ou seja, capturasse essa variação que a gente estava interessado, né? Então, a gente fez aplicações piloto, fez várias rodadas de conversa, inclusive com o Espírito Santo, com os gestores do Espírito Santo, para entender
a leitura, né, e a interpretação que eles tinham desse instrumento, para que ele também tivesse a linguagem apropriada para os nossos gestores, né? Tem um aspecto importante desse instrumento do Bloom, né? Tem alguns aspectos importantes. Então, primeiro é que ele não é baseado em autorrelato, né? Então, ele dava com um problema que me incomodava bastante, que nos incomodava bastante, que é essa história de você poder emular alguém, né? Então, ele é todo feito a partir de entrevistas com os gestores, entrevistas roteirizadas, né, mas com perguntas abertas, em que o gestor tem que falar dos vários domínios da gestão, né? E aí você tem várias estratégias, né, para entender se, de fato, ele está só reproduzindo o discurso que é socialmente desejado ou se, de fato, ele está falando das rotinas que acontecem na escola, né? Então, você pede para ele dar exemplos, né? Então, quando ele começa com um discurso um pouco mais evasivo, tal, você pede para ele dar exemplos concretos, né, de como aquelas coisas são feitas na escola dele, e aí você consegue, de alguma forma, perceber se, de fato, aquilo acontece, não acontece, ou é só parte de a reprodução de um discurso que é socialmente desejado, né? Outro aspecto importante, né, e aí o PB falou disso ontem, é que você tem dupla checagem, né, dos instrumentos. Você tem duas pessoas, então as entrevistas são gravadas, e aí você tem duas pessoas de forma independente que são treinadas para fazer essa classificação, né, a partir de um guia, né, de classificação. Ontem, uma das coisas que esse instrumento tinha e que a gente persistiu com ela durante um tempo era a ideia de rubricas de classificação, né? Então, você tinha ali, para cada um dos domínios da gestão, rubricas, né? E aí o que está por trás da rubrica é uma ideia de que a gente sabe o que é melhor, né? Ou seja, a rubrica ela vai avaliar lá, normalmente em níveis de complexidade da tarefa, né, ou da atividade gestora num certo domínio, partindo do princípio de que a gente sabe o que é melhor, né? Obviamente tem uma lógica ali, tem uma teoria por trás, né, de atividades mais analíticas, mais complexas, então você evolui na escala na medida que você executa, né, tarefas mais complexas, né? Mas tem, a priori, uma teoria ali dizendo o que a gente sair do nível 1 para o nível 5 é que a gente entende que é melhor. Então, toda a classificação que você faz, ela é baseada nessa teoria, né? Então, se você tem uma teoria boa, legal, você está medindo uma coisa bacana. Se você não tem uma teoria muito boa, você está medindo uma coisa, aderência àquela teoria pode não ser uma coisa desejável, né? Então, isso era algo que nos incomodava lá atrás. E a gente também foi percebendo que esse tipo de instrumento ele era muito ruim para um uso formativo, né? A Mirella sabe quantas vezes a gente se reuniu para discutir como que a gente interpretava os resultados da primeira versão do instrumento, e era uma coisa super complicada, porque quando você vai, por exemplo, do nível 3 de uma rubrica para o nível 4 de uma rubrica, normalmente você não evolui só em uma coisa. Tem uma cesta de coisas que você melhora para você sair do nível 1 para o nível 5, né? Ou para sair do nível 4 para o nível 5, né? E aí fica muito difícil você interpretar, por exemplo, um grupo de escolas que tirou 4,5 e outro grupo de escolas que tirou 3, o que exatamente elas fazem de diferente. Especialmente se você quer pensar numa ação formativa mais incisiva, né? É bastante complicado. É claro que se você tiver um instrumento de rubrica que está muito articulado com uma determinada estratégia formativa, isso pode funcionar muito bem, né? Ou seja, você cria um instrumento de rubrica para saber quais ações da tua estratégia formativa você vai acionar, né? Ou você vai, de fato, mobilizar. Isso pode funcionar muito bem, mas não era o caso. Não é que a gente tinha uma estratégia formativa clara, né? E um instrumento que, na verdade, estava olhando para quais ações dessa estratégia eu devo acionar a partir daquelas respostas do gestor, né? A gente tinha um instrumento de rubrica meio geral, né? Então, isso acabava tornando, o uso desse instrumento acabava sendo particularmente difícil, né? Então, a gente queria evitar, né, essas hipóteses a priori, a gente queria que o instrumento tivesse uma interpretação bastante objetiva, né? Que a gente conseguisse de alguma forma, isso a gente ainda não sabe ainda se vai conseguir, né, mas que ele permitisse, né, um impacto, avaliar o impacto de programas nessas práticas, né, que ele pudesse ser usado para esse propósito. E, por fim, algo muito importante, né, e que a gente tem praticado
nos últimos meses, inclusive, Fernanda, a gente fez bastante isso, né, que é dar uso formativo para esses resultados, né, ou seja, retornar para o gestor e falar, olha, a gente aprendeu isso aqui. E aí, obviamente, junto com o gestor, pensar em como você pode programar, né, fazer o planejamento da formação dos seus gestores a partir desses resultados. Tá? Então, desde 2019, a gente tem essa versão atual do instrumento, né, que são entrevistas roteirizadas com o diretor da escola, como eu disse. A gente tem 15 temas que a gente chama de pontuais da gestão escolar, né, que são 15 temas específicos. Dentro de cada tema, a gente tem por volta de 10 práticas, pelo menos 10 práticas. Né? No total, a gente tem uma lista de 157 práticas. Né? E o que a gente procura observar é se aquela prática acontece ou não. Né? Então, aquela prática está acontecendo ou não está acontecendo. Então, essas entrevistas são roteirizadas. A gente tem um time de entrevistadores que são formados para fazer essas entrevistas. O que é interessante é que, quando eles são formados, eles não conhecem esse grid de classificação. Eles são formados para fazer a entrevista. Depois, num outro momento, a gente tem uma equipe de pessoas que é treinada para ouvir os áudios e fazer a classificação e identificar as práticas a partir dos áudios. Né? A gente tem uma outra dimensão, uma outra taxonomia. Então, é como se a gente tivesse 2 instrumentos em um. Um que olha para essas dimensões temáticas e outro instrumento que olha para dimensões que a gente chama de transversais, né? Que olha para um conjunto de... Aí são menos práticas, são algo que está no campo das crenças, dos princípios e dos valores dos gestores. E por que a gente faz isso? Porque nessa revisão que a gente fez dos instrumentos, a gente percebeu que, muitas vezes, os instrumentos eles tinham nos seus critérios de classificação de áudios, né, das entrevistas, tal, campos, ou seja, atributos que eles eram transversais aos vários temas da gestão. E isso acabava gerando meio que uma correlação artificial entre os vários domínios da gestão. Né? Então, a gente quis separar essas duas coisas. Né? Então, tem coisas que estão muito mais no campo das crenças, dos princípios, tal, e outras coisas que são muito mais factuais e que são práticas dentro de um determinado tema da gestão. Tá? Então, já falei que as entrevistas são gravadas e separadas, né? E a gente faz essa classificação dupla e independente. E por que a gente faz isso? A gente quer ter certeza que as pessoas foram bem formadas, bem treinadas para fazer essa classificação e que elas estão concordando, né, se aquela prática acontece ou não acontece. Né? Porque se a gente não fizesse isso, a gente poderia estar simplesmente tendo uma classificação arbitrária daquele áudio. Então, é muito importante entender se as pessoas estão concordando ou não para essas práticas. Então, para uma subamostra, né, de áudios, a gente tem essa classificação dupla para todas essas práticas, as 157 práticas no domínio pontual, né, nesse domínio temático, e as 24 no domínio transversal. Tá? Então, essa aqui é a taxonomia dos domínios temáticos. Tá? Então, elas estão organizadas aí em 5 domínios. Tá? O domínio pedagógico, o domínio de uso de dados e monitoramento, o domínio da gestão administrativa, o domínio de recursos humanos e o domínio que a gente chama de identidade e imagem da escola. Tá? E dentro desses domínios, você tem temas. Né? E aí vocês vão ver aqui que eu listei os temas, e na frente dos temas tem um númerozinho lá. Esse número é o número de práticas que a gente procura observar dentro de cada tema. Tá? Então, dentro do campo pedagógico, a gente olha para o uso que o PPP é dado, né? Então, como que ele aparece na rotina da escola, que tipo de uso é dado, e a gente está particularmente preocupado no uso, especialmente nas ações mais estratégicas da escola, mas também nos processos de revisão do PPP. Né? Então, o quanto que o quanto que existe de reflexão sobre o uso do PPP e sobre a necessidade de revisitá-lo para que ele seja mais adequado à realidade dinâmica da escola. Né? Outro aspecto que a gente olha é o planejamento pedagógico. Aqui a gente quer mapear
as rotinas de planejamento pedagógico, né? Então, a gente olha lá para um conjunto aí de 10 práticas que procuram documentar como é que se dá essa rotina do planejamento pedagógico. Eu já vou mostrar para essa dimensão aqui um pouco mais de perto como que a gente faz isso. Depois a gente entra no currículo, né? Quais são as estratégias de implementação de currículo, como que o currículo é monitorado, como que ele é revisitado, né? Depois a gente fala de ensino-aprendizagem. Aqui, ensino-aprendizagem é um olhar bem específico para ensino-aprendizagem. A gente parte do princípio de que, de um fato, né, de que existe bastante heterogeneidade entre os alunos, né, e que um dos maiores desafios, né, da pedagogia é como você lida com a heterogeneidade de uma sala de aula dos alunos que você tem, né? E aqui a gente não está olhando para alunos com necessidades especiais, aqui a gente está olhando para heterogeneidade no aprendizado, né? Então, como que a escola, quais são as estratégias, né, e as práticas adotadas para lidar com essa heterogeneidade. Depois a gente olha para práticas de ensino, e aqui a gente está particularmente preocupado com inovação nas práticas de ensino. Então, como que as práticas são avaliadas e como novas práticas são inseridas ao repertório de práticas da escola e dos professores, né? Depois a gente olha para o uso de avaliação interna, né? Então, como é que os instrumentos de avaliação interna são utilizados? Então, a gente está preocupado no uso formativo da avaliação interna, ou seja, né, como que o grupo de professores olha para os resultados e pensa no seu plano de intervenção, né? Depois a gente, então esse é o conjunto, né, de práticas, de temas no domínio pedagógico. Depois a gente vai para o uso de dados e monitoramento. Então a gente olha como que as escolas trabalham com metas. Então a gente parte do princípio que existem objetivos e a gente quer entender se a escola transforma esses objetivos em metas, né? Tanto em metas finalísticas como em metas intermediárias, para ter certeza que, ou seja, que a escola está conseguindo perseguir os seus objetivos. A gente olha para a avaliação externa, né? O Brasil, as escolas estão todas sujeitas a um sistema de avaliação interna, se não for da própria rede, do próprio Ministério da Educação. Então, como é que se dá o uso dessas informações, das avaliações externas, o quanto que isso entra, de fato, nas estratégias pedagógicas, o quanto que isso é discutido com professores e comunidade, né? Depois a gente olha para fluxo, né? Como os dados de fluxo são usados. Então, a gente sabe que fluxo no Brasil é um problema muito grande ainda, em particular na transição do Fundamental 2 para o médio. Então, a gente quer entender como que os dados de fluxo são registrados, como eles são trabalhados, como a escola hipotetiza, né, os problemas de fluxo e que tipo de práticas são adotadas para isso, né? Depois a gente olha para infraestrutura física, quais são as práticas que são adotadas para a manutenção dos equipamentos e também para a solicitação, né, de novos equipamentos, investimento na estrutura física e predial da escola. Aspectos financeiros, né, quais são as práticas de gestão dos recursos financeiros da escola, quem participa disso, como que essas pessoas participam e tudo mais. Depois a gente olha para recursos humanos, né? E aí são 3 temas em recursos humanos. Aliás, esse é um dos temas que as escolas vão pior, né? Um do domínio em que as escolas vão pior. O primeiro é liderança, né? Quais são as práticas de desenvolvimento de lideranças, definição dos papéis das lideranças, como que isso é revisitado e tudo mais. Depois a gente olha para a avaliação dos profissionais. Então, se as escolas têm um sistema estruturado de avaliação dos profissionais e quais são as práticas, né, que são adotadas na implementação desse sistema. Desempenho, esse desempenho e retenção de bons profissionais, na verdade, são as consequências, como que a escola trabalha, as consequências daquilo que é avaliado, né? Então, ou seja, avaliando que alguns profissionais não estão bem, como que a escola pensa no desenvolvimento profissional dele, e para aqueles que estão bem, como é que a escola trabalha esses resultados, né? E, por fim, a gente olha para esse campo da identidade da escola, né, como que a escola trabalha a sua identidade perante a comunidade, que se associa muito com o que algumas pessoas chamam de clima, em alguma dimensão, né?
não cobre tudo do clima, mas alguns aspectos importantes do clima que tem a ver um pouco com a percepção que a comunidade escolar tem da escola e como que essa percepção é trabalhada pelo gestor. Tá? Então, eu vou dar aqui um zoom no planejamento pedagógico, né? Só para vocês verem como que esse roteiro funciona. Né? Então, isso aqui é o exemplo de um roteiro. Como vocês podem perceber, o roteiro ele tem, basicamente, são perguntas abertas que procuram não induzir o gestor a uma resposta, né? E ele tem essa estrutura de árvore. Né? Dependendo do que é respondido, você vai para um determinado item do roteiro. Né? E tem uma preocupação muito grande em pedir exemplos, né? Pedir casos concretos de práticas que estão sendo, de como essas práticas são adotadas. Né? E a gente espera que essas coisas apareçam, essas coisas que a gente está procurando, elas apareçam nessa entrevista, nessa conversa com o gestor. Tá? Aqui é a lista, né? Então, dentro do domínio, então, vocês vão ver a complexidade desse instrumento. Né? Dentro do domínio do planejamento pedagógico, a gente tem essa lista aí de 10 coisas. Né? Então, vocês vão ver que a gente tem coisas que são mais concretas, mensuráveis, outras que são um pouco menos. Tá? E a gente procura lidar com isso, com aquele teste, né, de classificação dupla, para entender se de fato a gente está medindo isso com objetividade. Né? Então, tem coisas do tipo, existe um momento no início do ano letivo para planejamento pedagógico. Existe uma rotina de encontros para planejamento pedagógico. Existem responsáveis pela execução do planejamento e articulação dos combinados. Existe foco interdisciplinar no planejamento pedagógico. Há periodicidade para verificar se o plano está sendo entregue como planejado, né? Entrega do currículo. A equipe gestora está ciente e envolvida no processo de planejamento pedagógico. Aqui é importante dizer que a conversa é feita com o gestor. Tá? A Laura está me pressionando aqui, que faltam 5 minutos, então eu vou ficar bem longe de terminar tudo, mas aí depois a gente vai conversando ao longo do dia. Aqui tem um aspecto importante, que a gente conversa com o gestor. Né? Então, ele é a nossa lente de visão dessas rotinas. Né? É claro que nem tudo que está aqui é de responsabilidade, em última instância, do gestor. Mas tem uma hipótese aqui de que o gestor deveria estar ciente dessas coisas e deveria conseguir falar com propriedade sobre essas coisas. Então, a gente está num nível de profundidade que a gente acredita que o gestor é capaz de falar. Tá? Pode ser uma hipótese muito forte. Né? Então, eu adoraria aqui ouvir os especialistas. Às vezes eles podem falar, não é esperado que o gestor saiba dessas coisas todas. Né? Então, a gente trabalha aqui sobre essa hipótese. Então, ele fala como um representante da equipe gestora e num nível que a gente acredita que ele deveria conseguir falar sobre essas coisas. Tá? Bom, depois a gente entra na taxonomia das dimensões transversais. Eu vou apresentar isso aqui e eu paro, porque todo mundo vai ter uma ideia do instrumento. Né? Então, o que é essa taxonomia? Né? Então, como eu disse para vocês, ali a coisa está organizada em temas, né, em domínios da gestão. Só que tem muitas coisas que elas são transversais. Então, por exemplo, né, gestão participativa. Você pode ser participativo em todos esses domínios. Você pode ser participativo no campo da infraestrutura, você pode ser participativo no campo financeiro, no campo pedagógico, recursos humanos. Né? Então, imagina que você tem um sistema de rubricas que está olhando para a participação em todas essas coisas. E você tem um gestor que é efetivamente participativo. Ele vai bem em todos esses, por essa dimensão. Então, aí eu estou, na verdade, gerando na verdade, as outras rubricas, as outras dimensões estão capturando algo que, na verdade, é uma dimensão transversal na qual ele vai bem. É por isso que a gente tem uma equipe de classificadores completamente independente. Uma equipe, ela nunca vai saber, agora eles estão assistindo minha palestra, talvez eles saibam, mas ela nunca sabe que, na verdade, tem 2 sistemas de avaliação. Né? Tem um sistema de avaliação que está olhando para essa matriz e tem outro que está olhando para outra matriz. Né? Então, eles são treinados e focados para classificar nessa matriz. E o outro time é treinado para classificar na outra matriz. Tá? Então, aqui é uma coisa, e aí aqui são menos práticas. Algumas coisas são um pouco mais práticas, factuais, outras são mais crenças, princípios, né, que estão por trás dessas dimensões. Né? Então, o que a gente olha aqui? Basicamente, autoeficácia. Né? E aí, dentro de autoeficácia, a gente tem esses 3 elementos ali dentro, né? Essas 3 práticas, crenças, atitudes. E a autoeficácia é a ideia, né, de que é uma espécie de autoeficácia da equipe gestora.
dela acreditar que ela é capaz de lidar com os problemas da escola e saber motivar as pessoas para isso. A gente tem um campo de visão sistêmica, de quanto que a equipe entende que ela faz parte de um sistema, né? Isso tem muito a ver com a estrutura de governança em que as escolas estão inseridas, né? Elas estão inseridas dentro de redes, então elas precisam saber acionar essas redes, saber as responsabilidades dela nessa estrutura, nessa macroestrutura, como que ela aciona as instâncias superiores e assim por diante. A visão estratégica, a gente olha muito para a coerência, né? Então, aquela coisa do uso do PPP, na verdade, ele tem que estar presente em todos os domínios, né? Porque se o PPP é o grande documento estratégico, né, a gente quer entender se essa coerência estratégica está presente nos vários domínios, né? Criatividade e originalidade, né? Então aqui tem algo a ver com a inovação e o quanto é que você pensa de forma criativa sobre os problemas, né? E você está o tempo todo buscando soluções alternativas e avaliando soluções alternativas. Confiança nas relações, né? Então como é que se dá a confiança entre as equipes gestoras, entre as pessoas, né, que estão na equipe gestora, com os professores e com a comunidade escolar. Participação, né, que olha muito para a gestão participativa, né? E, por fim, aqui a gente olha para a melhoria contínua, uma pena que ficou coberto. Aqui, de certa forma, a gente tenta entender se a escola, se os processos são orientados por um PDCA. Né? Então, se tem um processo de formulação de hipóteses a partir de um diagnóstico, um desenho de um plano de ação a partir dessas hipóteses, monitoramento desse plano de ação, avaliação do plano de ação e revisão, né, revisitação do plano de ação em função da estratégia de monitoramento e avaliação, né, que é o que a gente chama aqui de um processo de melhoria contínua. Tá? Então, antes que a Laura me expulse, eu termino por aqui, tá? E aí tem mais conteúdo aqui que eu espero que durante as discussões do dia a gente possa falar deles. Obrigado, pessoal.